Nós louvamos ao Senhor pela sua bondade, pela sua fidelidade, pelo seu cuidado. E hoje nós estamos caminhando para a penúltima mensagem acerca da doutrina da igreja. E no próximo domingo o irmão Luiz Henrique estará encerrando toda esta série a qual nós falamos neste último mês e no mês um pouco ainda passado sobre a igreja do Senhor. E hoje uma vez mais nós vamos caminhar um pouco e assim encerraremos no próximo domingo. E em setembro nós iniciaremos a exposição em 1 Coríntios. E também teremos a participação do pastor Natan pregando aqui no segundo domingo. No primeiro domingo nós teremos batismos também. Então, são esse o calendário aí das exposições. Então, depois do segundo domingo, no terceiro domingo de setembro, nós iniciaremos a caminhada em 1 Coríntios. Mas, pois bem, hoje nós estamos com o desafio, de uma vez mais, pensar sobre algo muito importante na vida da igreja. Nós já ouvimos tantos assuntos, mas convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3, por gentileza. 1 Timóteo, uma das cartas pastorais, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. O capítulo 3, nós leremos o verso 14, o verso 15, somente esses dois versos, para assim iniciarmos esta caminhada esta noite. 1 Timóteo, capítulo 3, o verso 14 e 15. Todos encontraram, digam amém. E a palavra de Deus diz assim: mesmo esperando encontrar-te em breve, escrevo estas coisas, para que, se eu demorar, saibais como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Vou ler novamente o verso 15. Para que se eu demorar, saibais como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Vamos orar. Meu Pai, nós nos encontramos aqui. É muito bom estar entre irmãos, povo do Senhor, família na fé. Rever irmãos, cumprimentar, ó Pai, mas o mais importante, ó Deus, para nós, teu povo, é este momento, aonde nós estamos aqui, ó Deus, com os nossos ouvidos atentos, com os nossos corações, prontos a ouvir a tua voz. Que o Senhor fale ao coração de cada irmã, irmão, de cada um desses que estão aqui esta noite. Suplicamos a tua graça, suplicamos a tua misericórdia, porque sabemos, se não for o teu Santo Espírito, nós não conseguiremos entender as tuas verdades. Por isso que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, traga clareza para que possamos compreender todo o desígnio, toda a verdade de Deus para nossas vidas esta noite. É por isso que suplicamos, oramos, no nome santo de Jesus. Amém. E amém. Você é uma pessoa muito zelosa com a sua casa, com seus aparelhos domésticos, com o seu carro, com as suas posses? Você é uma pessoa muito zelosa quando você compra um equipamento novo ou um celular novo, né? Geralmente nós conseguimos fazer este diagnóstico que você comprou um celular, você tirou ele da caixa, você cuida dele com todo o esmero, mas passaram 1 ano, 2 anos, o que acontece? O celular cai, está todo riscado, tem um monte de vírus, um monte de foto. Mas a pergunta continua para nós: o quanto eu e você somos zelosos com as nossas coisas em casa, com as nossas coisas no trabalho, com as nossas coisas até mesmo na vida cristã? Quanto nós somos zelosos? Porque muito desta pergunta também reflete como nós somos zelosos com as coisas de Deus. Se nós somos aqueles que não zelamos pelas coisas em nossa casa, certamente nós não vamos zelar pelas coisas da casa de Deus. Amém?
Não é verdade isso? Se eu não cuido das coisas em casa, certamente na casa do Senhor ou num serviço cristão, nós também não iremos zelosos e por isso vai refletir muito com aquilo que somos em nossas casas. Mas a pergunta é sobre nós, mas nós olhamos para as Sagradas Escrituras e nós já pregamos aqui a exposição a Malaquias, e quando nós mergulhamos em toda a Sagrada Escritura, existe alguém que é muito zeloso com a sua obra, com a sua casa, com o seu povo. E este alguém é Deus. Deus é extremamente zeloso. Deus é extremamente cuidadoso. Ele cuida do seu povo, Ele cuidou de cada detalhe. Só que nós, por outro momento, caímos no erro de achar que as coisas de Deus podem ser levadas de qualquer forma, podem ser feitas de qualquer jeito, podem ser administradas de qualquer forma, tanto no governo da igreja, na pregação da palavra, nos departamentos, e isso não reflete o caráter, não reflete o Deus a qual nós servimos nas Sagradas Escrituras. Porque o texto que lemos em 1 Timóteo capítulo 3, Paulo, e nós vamos voltar um pouquinho no capítulo 3, lá o verso 1, ele escreveu inúmeras recomendações para como deveria ser ou como deveria proceder a escolha dos oficiais da Igreja de Cristo. E quais são esses oficiais? Os pastores e os diáconos, os presbíteros, os diáconos. Como nós ouvimos no último domingo a exposição pelo irmão Luiz, os termos pastores, presbíteros e bispos, eles querem dizer a mesma figura, né? Então, como deve proceder a escolha daqueles que são oficiais, dos que governam a Igreja de Cristo, os presbíteros e os diáconos. Infelizmente, em nossos dias, as igrejas estão contaminadas por tantas filosofias mundanas e não se existe mais pastores, mas se existe gestores de negócios e de grandes empresas. As igrejas já estão se esquecendo do parâmetro bíblico que deve ser a escolha dos seus pastores, dos seus diáconos, e existem muitos cursos, existem muitos materiais que são publicados, que muitas filosofias mundanas ou muitas coisas do mundo do negócio têm permeado a vida da igreja, e a igreja ainda não está refletindo o Deus zeloso, o Deus que zela por sua igreja, o Deus que zela por sua obra, não está refletindo aquilo que ele descreveu na Santa Palavra, mas sim está refletindo os negócios deste mundo, os negócios que são passageiros. Muitos têm desprezado os claros ensinos bíblicos acerca do caráter, do modo que as lideranças devem ter em nossas igrejas, e por isso nós estamos vivendo em um tempo que parece que as coisas estão tão desorganizadas, mas é porque a igreja, o povo de Deus, nós estamos nos esquecendo da palavra, nos esquecendo do Deus que é zeloso e acabamos agindo conforme os nossos pensamentos, conforme os nossos sentimentos, e não é bem por aí que a palavra do Senhor assim nos ensina. Por isso, então, irmãos, muitos líderes hoje em dia em nossas igrejas ou nas megas igrejas se imaginam como gestores, como aqueles que não vêm com fidelidade à pregação da palavra, mas eles querem somente ganhar recursos, eles se acham administradores de grandes empresas e estão à frente da igreja achando que a igreja é uma empresa, e por isso eles estão perdendo a igreja está perdendo como deve ser o proceder na escolha dos seus oficiais. Infelizmente, isto é uma terrível notícia, uma terrível constatação, porque o apóstolo Paulo vai dizer muito claro em 2 Timóteo e também em 1 Timóteo, mas especificamente em 2 Timóteo, ele diz pelo menos 7 metáforas acerca de como é a liderança ou de como é o ministério desses oficiais. E ele usa, e eu quero citar aqui, por exemplo, para os irmãos, ele apresenta o pastor como mestre, como um soldado, como um atleta, como um agricultor, como aquele que trabalha, como aquele que é um vaso que é moldado, como aquele que é um escravo. E todas essas ideias traz a ideia de um sacrifício, de um labor, de um serviço árduo para o trabalho do Senhor, para a obra do Senhor, para o Deus que é assim zeloso por sua obra.
Ele não nos fala de uma responsabilidade conforme muitos estão achando que só é a facilidade ou que é somente você saber fazer gestão, administrar um pouquinho, que você já pode ser pastor. Ou que você pode ser um oficial da igreja e que você pode, assim, liderar ou ser um presbítero ou um diácono na igreja de Cristo. A igreja está perdendo os parâmetros bíblicos na hora da ordenação, na hora da escolha dos seus oficiais. É lamentável isso. Porque se a igreja não tem um crivo para ordenar novos ministros, novos diáconos, e ela ordena qualquer um, o que isso vai acontecer, irmãos? As igrejas vão estar sendo pastoreadas, guiadas por pastores incompetentes, por pastores que não conseguem cumprir com os requisitos bíblicos, e isto é lamentável. Isto é lamentável. Outrora já participamos de concílios que o pastor não sabia abrir a Bíblia, não sabia quantos livros tinha a Bíblia, e infelizmente foi aprovado para pastorear as nossas igrejas. Aonde está o problema? O problema está, irmãos, é que abrimos muito a porta para... Não, todo mundo pode ser presbítero, diácono na igreja, e se esquecemos do crivo que as sagradas escrituras assim nos trilha para que possamos caminhar. Eu quero trazer um exemplo aqui, e isso aconteceu comigo aqui, já pastoreando a Igreja Batista Saron. Recebemos, há um tempo atrás, uma sondagem, não estou saindo da igreja, mas só quero citar este exemplo para os irmãos, de uma igreja que queria nos convidar para participar do processo de sucessão pastoral. E esta igreja deu início a esse processo e eu permiti que o meu nome fosse, mas a uma determinada altura já estava propenso a declinar do processo e eu recebi no meu e-mail as perguntas para que, se eu fosse um candidato a todo esse processo, eu deveria responder. E, lamentavelmente, não tinha nenhuma pergunta sobre Bíblia, não tinha nenhuma pergunta sobre doutrinas, não tinha nenhuma pergunta sobre os requisitos que a palavra de Deus assim aponta, mas tinha perguntas de quanto eu queria ganhar, de como era a minha vida financeira, de como era isso, de como era aquilo outro, e aí eu fiquei muito, mas muito pasmado e muito entristecido de ver que muitas vezes os parâmetros das igrejas para escolher pastores, presbíteros ou até mesmo ordenar diáconos têm sido parâmetros que não refletem as Sagradas Escrituras. E aí querem cobrar o quê? Irmãos, todos nós que aqui estamos precisamos nos ater à palavra. E lamentavelmente, irmãos, quando eu deparei com este exemplo e fiquei muito preocupado, até compartilhei com um amigo, ele perguntou assim se era alguma casa de empréstimo que estava me convidando para trabalhar, se era Crefisa ou se era algum órgão de banco nesse sentido. Mas não havia Bíblia. E por isso nós precisamos ter entendimento de como nós devemos proceder na escolha dos oficiais da igreja. Não é nós, mas olhar para as Sagradas Escrituras e assim a ter, como diz a palavra do Senhor, e nós vamos olhar e ver o que a Bíblia diz esta noite. Por isso, irmãos, a Bíblia é muito clara em estabelecer qualificações, tanto para presbíteros e diáconos, e esta encontra de líderes que tem tais qualificações não é algo fácil, mas sim algo desafiador. E por isso nós temos um grande desafio aqui como igreja do Senhor neste lugar, para não sermos deixados levar pelas filosofias, pelos pensamentos, pelo sentimentalismo, pelas afinidades, pelo status, mas sim nós devemos proceder conforme está o padrão bíblico na escolha dos nossos diáconos, dos nossos presbíteros, e voltar-se tão somente para as Sagradas Escrituras. Não é status, mas é os requisitos conforme está em 1 Timóteo capítulo 3, não é afinidade, não é sentimentalismo que deve promover ou deve ser o crivo da escolha dos pastores e dos diáconos das nossas igrejas, mas é a palavra do Senhor, porque Deus é zeloso para com o seu povo, para com a sua obra, para com a sua igreja. O parâmetro já está dado. E o que cabe a nós e a mim e a você como igreja do Senhor é seguir o parâmetro que está escrito. Por isso, irmãos, destaco que os talentos e as habilidades de um pastor, conforme vai dizer o pastor Tabet,
não são fundamentais da sua autoridade, nem tampouco a sua superioridade moral, mas sim a sua base de autoridade deve estar fundamentada tão somente, suficientemente nas Sagradas Escrituras. Não é moral, não é habilidades, mas é o quanto de Bíblia este camarada assim representa, ou este presbítero, ou este diácono, ou este que almeja uma liderança na igreja, seja um departamento, seja ele irmão ou irmã que está a liderar um departamento da igreja, porque estas listas que nós estamos aqui em 1 Timóteo capítulo 3, sim, é especificamente para bispos ou para os presbíteros e os diáconos, mas também faz parte da vida de todo cristão, daquele que está aqui esta noite, daqueles que confessam e professam ao Senhor Jesus Cristo. Mas antes ainda de entrar em 1 Timóteo capítulo 3, só queria lembrar os irmãos, e eu não quero que os irmãos abram, mas fica como exercício, que no Antigo Testamento, para ser sumo sacerdote, havia requisitos, que também no Antigo Testamento, quando Moisés recebeu o conselho de ter ajudantes, em Êxodo capítulo 18, havia requisitos, assim também aqueles que carregariam a arca da aliança, o símbolo da presença do Senhor, havia requisitos, e é notório que Deus é zeloso para a sua obra, para com o seu povo, para com o desenvolvimento da sua igreja. Se você negar isso, você está negando as Sagradas Escrituras e você está vivendo conforme os seus pensamentos. Portanto, então, se atente agora para 1 Timóteo, capítulo 3, desde o verso 1. Nós queremos, então, compartilhar com os irmãos, e eu sei que nós não vamos aprofundar de uma forma como deveríamos aprofundar, porque são muitos assuntos, ou muitos temas, mas a cartilha, ou o caminho de como a igreja deve proceder na escolha ou na decisão de convidar ou de ordenar, seja diáconos, seja presbíteros, pastores, está descrita em 1 Timóteo capítulo 3. E só para os irmãos terem um contexto desta carta, a qual nós estamos meditando, esta carta foi escrita por Paulo para encorajar e auxiliar o jovem pastor Timóteo, que estava na igreja de Éfeso, para colocar algumas coisas em ordem, assim como também Paulo deixou Tito na ilha de Creta para organizar a liderança daquelas igrejas. Por isso então Paulo escreve esta carta para motivar, para encorajar, para ensinar como ele deveria proceder. E também como eu quero reforçar aos irmãos que todos esses deveres aqui não são só exclusivos para os pastores e os diáconos, mas sim para todos os membros que aqui estão, para todos os membros da nossa igreja, para todos aqueles que estão firmados em Cristo Jesus. E Steve Lawson vai dizer que esta lista apresenta o padrão da maturidade que todo cristão deve buscar. Por isso você pode dizer assim, o pastor deve ser alguém irrepreensível, o pastor deve ser o mais santo, o pastor deve ser o mais isso, o mais aquilo outro. E aí muitas vezes, sim irmãos, o pastor vai ser mais cobrado. Né? Cadê os que querem ser pastor aqui na igreja? Vocês vão ser muito mais cobrados. Mas o dever é para todos os cristãos. Por isso, quer jovens, busquem essas qualificações, quer homens, casados, solteiros, velhos, novos, busquem essas qualificações, quer sejam as irmãs, casadas, solteiras, devem assim trilhar estas recomendações também, conforme está descrito aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, e do versículo 1 até o versículo 13. Portanto, então, nós dividiremos em dois estágios. Em primeiro lugar, as qualificações dos presbíteros. Se você está com a sua Bíblia aberta, se atente comigo em 1 Timóteo, capítulo 3, o verso de número 2, que diz assim: é necessário que o bispo seja irrepreensível. E esta palavra irrepreensível traz a ideia de que não seja repreendido ou que não seja algo que lhe o condene. É necessário que ele não tenha mácula, que ele não esteja marcado por nenhuma infâmia ou que algo que venha enfraquecer a sua autoridade, mas que seja um homem que não tenha nada a ser reparado, no sentido de que nada que comprometa o seu caráter, nada que comprometa o seu testemunho. E era sobre isso que Paulo estava dizendo, olha, que ele seja irrepreensível. Portanto, que o bispo, que o presbítero
não fique sem autoridade, ele deve ser alguém que seja irrepreensível, no sentido de que alguém que tem uma reputação, que não vai sofrer dano, mas alguém que está tranquilo na presença do Senhor, não no sentido de alguém que não tenha o pecado, mas alguém que não tenha pendências a resolver, alguém que não tenha cordas amarradas com situações que não foram bem resolvidas no passado e nunca foram resolvidas, e este alguém não pode ser alguém assim, mas ele deve ser irrepreensível, sem algo que venha a abonar o seu caráter, como já falamos aos irmãos, sem algo que venha assim de fato comprometer, porque geralmente muitos de nós, irmãos, e aqui uma aplicação, é que nós muitas vezes não resolvemos as coisas que deveríamos resolver e achamos que isso é normal, mas tanto para os presbíteros, para os diáconos, para os membros da igreja, nós devemos ter um caráter, ser pessoas irrepreensíveis, que ninguém tenha nada a falar de nós, a não ser, irmãos, que de fato nós lutamos contra os nossos pecados, contra as nossas tentações, mas que sejamos de fato irrepreensível, para não ser acusado de forma alguma, de defeito algum ou de um mau testemunho pelo mundo. E este é o desejo então, e esta é a qualificação que deve se ter então, para aqueles que vão ser presbíteros ou pastores. E eu já vi um testemunho uma vez, um pastor foi ordenado, depois de um tempo, estava andando por aí, e aí a polícia baixou, procurou o seu nome e levou o camarada preso. Situações que não foram bem resolvidas. Ele não tinha um caráter irrepreensível. E aí? Ah, pastor, mas o camarada se arrependeu. Eu não estou questionando isso, irmãos, mas eu estou questionando que o fato é que muitas vezes nós não somos sinceros uns com os outros, não somos sinceros diante da verdade que está diante de nós, mas Deus conhece, por isso não há nada que nós venhamos fazer que vai ficar encoberto. Deus, por sua graça, Ele vai assim, por sua misericórdia, vai sim trazer à tona para que sejamos tratados, mas aqueles que almejam o episcopado, aqueles que almejam o presbítero, aqueles que desejam ser presbíteros ou pastorear os cristãos, eles devem ser alguém sim irrepreensível. E aí ele continua ainda no capítulo 2, marido de uma só mulher. E o texto aqui não está, como há várias interpretações, mas o foco do texto é dizer, um homem que é de uma só mulher é aquele que é dedicado à sua esposa, mantendo a singular devoção, afeição, pureza sexual, tanto nos pensamentos quanto nos atos, sem se perderem em pensamentos ou flertar com outras mulheres, mas deve ser o marido de uma só mulher que ama e assim cumpre tudo aquilo que a palavra do Senhor diz que o marido deve fazer, amar a sua esposa ao ponto de entregar a sua vida por ela. Portanto, um homem de uma só mulher é este que então cumpre o seu papel como marido, aquele que ama a sua esposa, aquele que não vive com pensamentos tortos, com intenções tortas no seu coração, mas antes se dedica ao cuidado da esposa a qual o Senhor o confiou. E da mesma forma a mulher, como nós estamos falando que esta é uma aplicação também que se dá para todos os cristãos, podemos dizer que as mulheres também, elas têm que ser sim esposas somente de um marido, no sentido de um cuidado, de um zelo, e não flertar com outros, mas antes ter um zelo. E aqui o texto que Paulo está dizendo a Timóteo, a interpretação clara para nossas vidas esta noite, para nós não alongarmos muito neste ponto, é dizendo que ele deve ser sim, amar a sua esposa, deve honrar a sua esposa, e a esposa deve se submeter ao seu marido e cumprir, conforme está em Efésios, os mandamentos e aquilo que o Senhor assim exige para que aconteça dentro de um relacionamento matrimonial. E por isso lamentavelmente também sabemos que muitos que se estão à frente das igrejas, e é triste, irmãos, e hoje aqui, se você vai ficar escandalizado, mas tem verdades que nós precisamos ser ditas. Pastores que traem as suas esposas com secretárias de igreja e continuam na frente da igreja. Não são maridos de uma só mulher. Irmãos, no último dia, Deus irá julgar toda a maldade, todo o pecado. Mas os critérios
as qualificações estão na Bíblia e toda a verdade de Deus é verdade de Deus e ela não vai passar. Porque lamentavelmente, irmãos, dentro da nossa cidade, estado ou do nosso nação, há casos de homens que traem as suas esposas e permanecem na mesma igreja como nada tivesse acontecido e se acham autoridade e não são autoridade. E a igreja precisa estar atenta para isso, porque as qualificações para homens que vão presidir sobre o povo de Deus, que vão pastorear o povo de Deus, são homens que amam as suas mulheres, que são fiéis às suas mulheres, que não as traiam, que estão ali sempre cuidando das suas esposas, e não estão flertando via WhatsApp, Instagram, Facebook, mas antes são fiéis às suas esposas. Nós precisamos, irmãos, ter esse discernimento e precisamos orar por isso. E ele ainda caminha dizendo, irmãos, no texto que nós estamos, que sejam equilibrados e que tenham um domínio próprio. O pastor, o presbítero deve ser alguém equilibrado no sentido que alguém que não é adequado àqueles que almejam governar a igreja, que não são capazes de governar a si mesmo ou suas próprias paixões ou turbulências, ou que vive totalmente descontrolado. O ministro, o pastor precisa ser um homem tranquilo, paciente e controlado, conforme diz o texto, conforme diz aí o verso 2 ainda, e que tenha o domínio próprio, e que de fato ele tenha este domínio, que não seja alguém que seja descontrolado e que não tenha uma noção, mas que antes exerça de fato este fruto do Espírito, que é o domínio próprio, e que de fato não seja, conforme vai dizer a versão que eu estou, que não seja alguém totalmente descontrolado, desequilibrado, mas antes que tenha o domínio próprio. E ainda ele vai dizer que seja também sóbrio, no sentido de que aquele que está sempre alerta, que está sempre observando, aquele que seja capaz de ser claro nas suas palavras, nas suas decisões, e tenha em tudo sobriedade, conforme ainda vai dizer aí o verso 2, e ainda ele caminha dizendo que sejam de fato respeitáveis. E esta palavra é que muitos ainda estão também a caminhar em um caminho totalmente errado, porque muitos pastores já não são mais respeitáveis por causa das suas atitudes, por causa das suas palavras, por causa das suas brincadeiras, por causa dos seus destemperamentos, e por isso eles perdem o respeito e não são mais pessoas respeitáveis. Mas a qualificação aqui é que sejam homens respeitáveis, que sejam sóbrios, que tenham domínio próprio, que de fato sejam temperantes e que de fato não vivam com pavio curto, mas antes tenham temperância. E ainda ele vai dizer no final do verso 2, que eles sejam hospitaleiros. Não adianta ter um pastor aqui, irmãos, que conhece muitos livros, que sabe muito sobre muitos assuntos, mas que ele não seja alguém hospitaleiro, que não esteja no meio do povo, ou que não tenha, de fato, aquele que ama a igreja, que ama estar com as pessoas, ou que de fato não suporta pessoas. Infelizmente, este é um dos grandes perigos em nosso tempo, que muitas vezes as pessoas ou pastores se dedicam ao estudo da palavra, mas se esquecem deste ponto, desta qualificação, que eles devem ser hospitaleiros, receber bem as pessoas, tratar bem as pessoas, não viver isolados, mas antes sim estar no meio do povo, porque não vai adiantar nada conhecer muito, mas não estar no meio do povo, não ter este afeto no sentido de conversar, de cumprimentar, de estar perto uns dos outros, para que possamos crescer juntos em graça e em conhecimento do Senhor. E ele termina o verso 3 ainda dizendo que sejam aptos a ensinar. E o pastor e o presbítero, ele deve ser alguém sim apto a ensinar, pronto a explicar e expor a verdade do Evangelho, não de forma tão difícil, não de linguagem tão difícil, mas de uma forma simples, clara e objetiva, para que assim o povo também possa compreender as
santas verdades do Evangelho e de fato serem alimentados pela verdade do Evangelho. Por isso o pastor deve ser alguém apto a ensinar. E como o pastor vai ser apto a ensinar se muitos dos nossos concílios têm passado pastores que não abrem a Bíblia? Que não sabem nem quantos livros tem a Bíblia? Que não sabem nem quantos são os mandamentos, nem quantos são os apóstolos? Você pode falar, o pastor está pegando pesado demais. Não, irmãos, eu sou testemunha e já participei de muitos concílios, e é lamentável, é lamentável. Eu fico com dó das igrejas que vão ser pastoreadas por homens que não conhecem as verdades e não são aptos a ensinar. Por isso a qualificação para esses pastores é que eles sejam aptos a ensinar. E ele prossegue no verso 3, e assim nós vamos caminhando, porque são várias qualificações. Eu peço a sua paciência e vamos adiante. Não vamos aprofundar em todas, como já falamos, mas vamos somente dar luz para que os irmãos vejam a seriedade de como Deus zela por sua igreja, zela pelo seu povo. E ele vai dizer aqui no verso 3, não dado ao vinho. E eu sei que a palavra de Deus, e nós já falamos e já tratamos aqui, irmãos, não dado ao vinho, é dizer aqueles que muitas vezes são escravos da bebida. Porque a Bíblia, e nós já falamos com maturidade, nós não estamos incentivando a igreja ou os irmãos a beberem, mas a Bíblia, ela não traz um verso ou um mandamento dizendo que é proibido beber. Mas ela traz que tenha moderação. Eu falo isso aqui com muito temor no meu coração e não estou incentivando ninguém aqui a beber ou ninguém aqui a tomar vinho em sua casa. Eu não estou incentivando, mas eu também não estou aqui afirmando que a Bíblia proíbe. A Bíblia não proíbe a bebida, mas a Bíblia proíbe aqueles que bebem demais. A Bíblia proíbe aqueles que se embriagam demais, aqueles que são escravos do vinho. E por isso Paulo está dizendo, olha, que os pastores e os presbíteros, eles não sejam dados ao vinho, não sejam escravos da bebida. E a interpretação que Calvino vai citar mais correta, e isso é de Crisóstomos, e diz que qualquer homem que tenha disposição para a bebedice, ou seja favorecido, ou seja facilmente levado por isso, ele deve ser excluído do ofício de presbítero ou de bispo, né? Porque se ele tem uma tendência a ser um beberrão, a ser alguém que é descontrolado neste ponto, ele não deve almejar o presbitério, ele não deve almejar o pastorado, mas Paulo deixa claro que aqueles que almejam ser pastores, presbíteros, eles devem ser pessoas que não são dadas ao vinho, antes devem ter controle, não devem se envolver em embriaguez, mas devem ser exemplo, devem dar testemunho, para que assim possam refletir o bom caráter de Cristo. Lamentável também que em nossos dias existam pastores que bebem até cair e ainda permanecem à frente de igrejas. Se a Bíblia não proíbe, então eu posso. E aí cai num outro extremo. E vai para um extremo de outro extremo. Lamentavelmente, já vi pastores em nossa cidade que ao me verem estavam comprando engradados e ao me verem esconde, faz de conta, tenta tampar e permanecem à frente de igrejas. Isto é terrível. Isto é terrível. O pastor não deve ser dado ao vinho. E ele seguia ainda dizendo, não deve ser alguém violento. Não ser violento no sentido não somente com as suas mãos, mas também no sentido com as suas palavras, não ferindo, não sendo alguém severo, que alguém que é violento no sentido que não tenha paciência com os mais fracos, com aqueles que precisam ser fortalecidos. Ele não deve ser alguém violento, que a todo momento responde com uma forma muito dura, muito rude, mas que ele deva ser antes, ao contrário, ser alguém amável, ser alguém dócil. Sim, no momento que ele precisar ser duro contra o falso ensino, contra os momentos que precisam ser duros, ele deve ser duro, mas ele não deve ser alguém levado à violência a todo momento. E por isso Paulo também orienta a igreja que esses homens que almejam ser pastores, eles não devem ser violentos, mas ainda o texto do verso 3 vai dizer que eles devem ser amáveis,
E por isso, eles devem ser gentios, graciosos, pacientes. E ainda ele segue dizendo, inimigos de contendas e de discórdias, devem ser homens pacíficos, devem ser homens que abstêm-se de lutar pelos seus direitos, mas antes lutam pela verdade, devem ser homens que não entram em contendas e não promovem contendas ou desunião ou desarmonia, mas permanecem antes estabelecendo a paz, estabelecendo a harmonia, sim falando a verdade, sim sendo duro a hora que deve ser, mas não caminhando em extremos totalmente perigosos. E ainda ele vai dizer que não devem ser, o verso 3, o final do verso 3, que não devem ser avarentos. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver, não devem ser gananciosos, não devem ser amantes ao dinheiro, não devem ser cobiçosos, não devem ser aqueles que só pensam em lucro, em lucro, em lucro, em lucro. É difícil, irmãos. É difícil porque tem pastores que só vão para a igreja se dependerem do salário. Se a igreja não me pagar 5 mil reais, eu não vou. Tem pastores que já fizeram propostas achando que eu ou outros irmãos que caminham na sã doutrina, nós estamos no ministério para ganhar dinheiro. Nós não estamos no ministério para ganhar dinheiro. Nós sabemos que nós precisamos do sustento para pagar as nossas contas, para sustentar as nossas famílias, mas Paulo é bem claro em dizer que estes homens que estão no presbiterato, que estão como pastores, não devem ser amantes ao dinheiro, não devem ser gananciosos. Pastores que ficam o tempo inteiro pedindo aumento de salário para suas igrejas, aumento e aumento de salário é algo que não tem fim, que 100% da receita da igreja, 60% é para pagar o pastor, e se não pagar o pastor ele está bravo ainda. Pastores que amam o dinheiro, e por isso que as igrejas estão muitas vezes afundadas em dívidas, porque tem estes crápulas que só querem encher os seus bolsos, que só pensam nas suas intenções. Pastores e irmãos que recebem propostas do interior, e eles não estão preocupados com a igreja, mas eles estão preocupados quantas igrejas no interior vão ganhar, vão dar para mim. Não, ela vai me dar mais dinheiro, então é por esse motivo que eu vou. E eu já vi situações de pastores voltarem totalmente desconfigurados, totalmente desacreditados e quebrados, porque foram atrás das suas intenções e da sua ganância. E ele ainda segue dizendo, irmãos, que esses presbíteros eles devem ser motivados pelo amor a Deus e pelo amor ao seu povo e o amor à palavra, e não pelo amor ao dinheiro. E ele continua ainda dizendo, o verso 4, se você pode acompanhar, eles devem governar bem a sua própria casa. Eles devem governar bem a sua própria casa, mantendo os seus filhos em sujeição, com todo o respeito. Verso 4 e 5, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Se alguém não sabe governar a sua própria casa, como este vai cuidar da igreja do Senhor? Por isso, irmãos, isso é bem claro e é bem óbvio, para nós. Se você não cuida da sua casa de uma forma como deve ser cuidada, não venha se meter a besta e querer ser pastor, presbítero, diácono ou ser um líder na igreja do Senhor. Você precisa cuidar da sua casa. Você precisa cuidar bem das coisas do seu lar, para que assim você cuide da casa do Senhor. E o verso 5 é claro em dizer, como esse vai cuidar da casa de Deus, se não cuida da casa dele, não cuida nem dos seus negócios? Por isso, se você não é capaz de fazer algo numa menor arena, conforme diz o comentarista bíblico, ou no menor lugar, com menos pessoas, se você não é capaz de cuidar ali, como você vai cuidar de algo que é muito maior, que é muito grande e que envolve muitos mais? Bem, conforme ele vai dizer, os filhos devem ser filhos que são criados na disciplina, filhos que são sujeitos aos seus pais com todo o respeito, sujeitando em obediência, sujeitando em amor, sujeitando em reverência, em respeito, sujeitando no sentido bíblico, honrando pai e mãe, conforme a palavra do Senhor diz,
ao primeiro mandamento com promessa. E assim, esta disciplina com a família vai sendo construída sobre o amor intencional, sobre o amor ágape, sobre este amor que também assim vai afetando a vida da igreja, porque se nós cuidamos bem das nossas coisas em casa, cuidamos bem dos nossos lares, certamente também nós vamos cuidar bem das coisas do Senhor, porque Deus cuida e Deus é zeloso para a sua igreja, para o seu povo. E ele caminha dizendo, no verso de número 6, não deve ser novo na fé. Se você pode acompanhar comigo, o verso de número 6, não seja neófito, para que não se torne orgulhoso e venha cair na condenação do diabo. E aqui está um grande perigo latente em nossos dias. Pastores, líderes, presbíteros, neófitos, aqueles que são recém-convertidos, que não conhecem tanto as verdades do Senhor, mas que são facilmente levados pelas falsas doutrinas, que são facilmente levados pelos erros deste mundo, mas a palavra de Deus é clara em dizer que esses não devem ser novos na fé, mas que antes sejam alguém que já tem uma caminhada robusta, sejam alguém que já tem uma caminhada com bastante tempo em conhecimento da verdade do Senhor, porque senão eles vão ser deixados a se levar pelo seu orgulho e vão cair na armadilha do diabo. Infelizmente, irmãos, muitos estão caindo nesta armadilha, no orgulho, muitos pastores, mas nós devemos nos ater, que a palavra de Deus deixa bem claro para nossas vidas esta noite, que esses não devem ser novos na fé, não sejam neófitos, mas que antes sejam alguém que conhecem toda a verdade do Senhor. E ainda assim ele termina no verso de número 7, por gentileza, se você pode acompanhar, que também é necessário que tenham um bom testemunho com os de fora, para que não sejam envergonhados e nem caiam na armadilha do diabo. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que esses devem ter um bom testemunho diante dos mundanos, diante dos incrédulos, diante daqueles que estão a nos observar, e principalmente se esses estão na liderança da igreja, esses que devem zelar pela sua reputação, serem irrepreensíveis, eles devem sim ter bom testemunho. Lamentavelmente, quando alguém sabe quando outra pessoa é cristã, e aí alguém incrédulo fala, mas fulano é cristão, né? Com medo, com espantar, porque sabe que as atitudes daquela pessoa não refletem o caráter de Cristo, e tudo isto está convergindo para Cristo e apontando para Cristo, e assim que deve ser os pastores e os presbíteros. E agora, irmãos, para nós caminharmos para o final, embora são várias recomendações, eu queria esmiuçar cada uma delas, mas peço perdão aos irmãos, mas só quero trazer luz e dizer da preocupação que a igreja deve ter mais uma vez. Agora nós vemos no segundo momento, no verso 8 em diante, de 1 Timóteo capítulo 3, as qualificações para os diáconos. E aí você consegue olhar o verso 8, que diz assim, os diáconos da mesma forma devem ser respeitáveis de uma só palavra, não dados a muito vinho, nem dominados pela ganância. E praticamente isto aponta para as mesmas qualificações dos presbíteros, mas apontando e reforçando agora para os diáconos, Paulo vai dizer que estes devem ter a sua vida marcada pela seriedade, marcada pelas coisas do Senhor, pelo trabalho sério, requer seriedade, não devem levar a vida numa brincadeira, mas antes que sejam respeitáveis, que sejam alguém que se de fato, com as suas atitudes, com a sua caminhada, olhando para Cristo, não com os seus méritos, sejam alguém respeitáveis. O diácono deve ser uma pessoa admirada pelo seu temor, pelo seu cumprimento em servir ao reino de Deus, pela sua seriedade, pela sua capacidade em trabalhar para o Senhor, em amar ao Senhor, em servir ao Senhor com alegria. E ele vai dizer que seja de uma só palavra. E interessante, e eu só quero trazer o enfoque deste dia em uma só palavra, que o diácono, os presbíteros, os pastores e todos os membros da igreja devem ser homens e mulheres de uma só palavra. Porque o que acontece? Fala uma coisa aqui na frente dos irmãos e atrás
fala outra. Fala uma coisa aqui para o irmão e ali fala outra. Fala uma coisa ali para o irmão e ali fala outra. E isto não está de acordo com o povo de Deus e não está de acordo com os líderes da igreja. E por isso, irmãos, num termo mais claro para a nossa interpretação, não devem ser fofoqueiros, mas antes sejam homens de palavra. Não tenham medo de assumir os seus erros, não tenham medo de dizer a verdade